bem-vindos ao Memórias Pod, seu podcast Storytelling, onde eu, Leandro Magalhães, conto histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. Finalmente estamos voltando depois de um longo inverno. Na verdade, depois não, porque aqui tá frio demais. Mas estamos retornando, eu precisava de um tempo para poder me organizar aqui. Mas finalmente estamos de volta com aqueles episódios semanais que vocês tanto gostam. No episódio dessa semana eu vou falar um pouco sobre o avivamento que aconteceu nas Ilhas Fiji. Então, antes de começar esse episódio, eu vou pedir para você seguir a gente nas plataformas digitais aí, né, por onde você ouvir, seja no Deezer, no SoundCloud, no Spotify, enfim, siga aí, dê um like, se inscreva lá no canal da IDB Jaraguá, que é por onde esse conteúdo vai sair no formato de vídeo, e indique esse projeto para os teus amigos. Queria pedir também para que você siga a gente lá na nossa página do Instagram, é por lá que eu falo com vocês, eu vou voltar a ficar um pouco mais ativo lá. E agora vamos para o episódio que essa semana ficou muito legal. Fiji é um arquipélago composto por cerca de 322 ilhas que ficam situadas ali no amanhã da Ilha Internacional de Data. É um verdadeiro paraíso aqui na Terra. O lugar é lindo, ele é paradisíaco. Ele é frequentado por celebridades e pessoas assim da alta classe do mundo inteiro. Fiji viveu um grande avivamento. E esse avivamento ele trouxe a luz após um longo período de escuridão. Desde os tempos tribais, Fiji vive em guerra. A guerra é entre seu próprio povo. Isso é uma parte que os turistas eles não veem. Em maio do ano 2000, o país viveu um dos seus momentos mais obscuros. Para a gente poder entender um pouco o que aconteceu em Fiji, a gente vai voltar alguns anos no passado para poder entender mais ou menos a história do país. A Inglaterra, ela controlou Fiji do período de 1874 e eles ficaram no controle das ilhas até mais ou menos 1970. Em 1970 acontece a independência das Ilhas Fiji. E é aqui que a nossa história começa a ficar um tanto quanto obscura. Devido à desarmonia racial, instabilidade política e muita violência militar, o país se dividiu e o ódio ele se instaurou no país. A desordem tomou conta das ruas. Fiji estava dividida. Uma enorme instabilidade política havia se instalado dentro das fronteiras desse país. Em 2000 aconteceram as eleições e um ministro indiano foi eleito para poder governar o país. A eleição foi limpa, a vitória foi legítima, mas a ala nacionalista se recusou a aceitar o resultado das eleições. O resultado foi um violento golpe de Estado, que foi liderado pelo nacionalista George Spade, e por cerca de 65 dias o governo ficou em cativeiro. A ideologia extremista e o nacionalismo estavam ganhando força, e havia apoio de uma parcela da população, inclusive de alguns cristãos. Ideais radicais têm atitudes radicais, e houve derramamento de sangue. O próprio exército chegou a ficar dividido. Houve um motim. A população estava nas ruas. O exército reprimia a população de forma violenta. O confronto era direto. Só que de um lado, as tropas militares estavam fortemente armadas, enquanto o povo civil foi massacrado. Infelizmente, a economia também ruiu. As ruas, elas já não tinham mais leis. Os protestos eram até legítimos, mas haviam pessoas mal intencionadas, que se aproveitaram do caos para saquear as lojas. Cápsulas de munição estavam espalhadas por todos os lados. Era um verdadeiro filme de terror. A população sentia apenas desamparo. O clima era de tensão total, pois não era exatamente claro qual era o posicionamento das forças armadas. Não se sabia ao certo se o exército
cumpriria a constituição daquele país ou se apoiaria o golpe. As notícias não demoraram nada para correr o mundo. Fiji, que tem toda a sua economia com base em turismo, não recebeu mais nenhum visitante. Esse não foi o primeiro golpe que aconteceu nas Ilhas Fiji. O país ele é conhecido por sofrer vários golpes, um atrás do outro. E foi nesse ambiente de revolta e violência que os líderes da igreja começaram a meditar. E vieram questionamentos. Por que isso está acontecendo em nossa geração? A resposta foi dolorosa. Quando tudo deu errado na política, as pessoas passaram a culpar umas às outras pelaquela situação. A única coisa que as pessoas faziam era trocar acusações, pois cada um tinha a sua razão. Nós estamos certos. Eles estão errados. Não, nós somos melhores. Eles são muito piores do que nós. Isso era a população de Fiji. E isso também era a igreja de Fiji. O presidente ele marcou uma reunião. E nessa reunião ele convocou os principais líderes religiosos de Fiji. E ele foi direto ao ponto. A falta de união das pessoas está causando sérias consequências. E isso está afetando a nação inteira. E é nesse momento que a igreja passa a tomar sobre si toda a responsabilidade de trazer a paz de volta ao país. A primeira coisa que a igreja fez foi se colocar de joelhos e clamar pela paz do Senhor. Passou a acontecer um clamor por avivamento pelas ruas de Fiji. E por todas as partes você podia observar pequenos grupos de cristãos em oração. Mas não era uma oração comum como essa que eu e você estamos acostumados a ouvir. Não era aquela voz impostada e palavras bonitas. Era mais como se fosse uma lamentação. Os pastores juntaram suas igrejas e passaram a pedir para que Deus os perdoasse. Pediram para que Deus os ajudasse. O povo acreditava que esse era o último chamado de Deus para as ilhas de Fiji. E foi através dessa oração que eles tomaram conta de todo o país com esse mover. É através dessa oração que Deus resgatou toda uma nação da escuridão. A igreja levou muito tempo, a igreja percebeu muito tarde que eles deveriam estar cooperando com Deus e uns com os outros. Infelizmente, antes da união da igreja, precisou vir o declínio de uma nação. E então foi feito um convite. E esse convite ele foi estendido para toda e qualquer igreja cristã que fosse situada naquele país. O convite tratava-se de uma reunião. E esse era o ponto-chave. Já havia um mover de avivamento por todos os lados. Mas as igrejas, ela tinham uma cultura meio que como se cada uma seguisse o seu próprio rumo. Para a gente poder ter uma noção, era como se as igrejas de Fiji olhassem para as outras igrejas como se elas fossem outras religiões, outras práticas religiosas. Não havia uma comunhão. Na primeira reunião, para surpresa de todos, o local estava lotado. O local ele não foi suficiente para comportar a quantidade de ministros e pastores que se fizeram presente naquele dia. E era exatamente isso que faltava. O ajuntamento do corpo de Cristo. Nós somos membros. Mas só quando nós estamos juntos que nós formamos o corpo. Esse dia foi marcado como o dia em que a igreja de Fiji se tornou praticamente uma só. O mesmo propósito, a mesma visão. E logo, essa denominação ela foi nomeada Associação da Igreja Cristã em Fiji. E esse mover, ele chegou de forma rápida aos membros. O combustível era o Espírito Santo. Rapidamente, esse mover, ele foi tomando conta de uma forma inexplicável. E de repente, aquele irmão, ele já não era mais um inimigo em potencial. As questões políticas, elas passaram a ser uma questão secundária. As pessoas, elas realmente estavam debaixo de um mover de perdão. Não existiam mais oponentes. Existiam apenas irmãos. Em julho de 2001,
essa nova unidade, ela juntou aproximadamente 10 mil pessoas num período de 3 semanas de oração ininterrupta. Essas pessoas, elas se reuniram na praça para ouvir o primeiro-ministro Joseph Iloilo. Há um mês das eleições, ele poderia ter utilizado esse espaço e todo esse tempo para pedir votos, fazer promessas, enfim, campanha. Mas ele não fez isso. Ele subiu no palanque de cabeça baixa, ele arrumou o microfone. Por um breve momento, ele olhou para o céu e finalmente ele disse: a maior necessidade de todos é endireitar essa nação aos olhos de Deus. Os nossos esforços para reconstruir esse país serão em vão se eles não estiverem enraizados no amor. Então, nesse momento, eu estou aqui totalmente destituído do meu cargo. Nesse momento, eu não sou um líder político. E o que vocês veem aqui é uma pessoa que também precisa ser perdoada. Eu peço perdão a Deus, que perdoe a mim, porque por muitas vezes eu fui negligente. Com a sua direção, esse pecador será renovado. Senhor, peço que me salve. Segure a minha mão e aqueça meu coração. E pela primeira vez, com toda a sinceridade, pois o Senhor conhece o meu coração, eu te honro como o Rei dos Reis. Isso não era uma estratégia política. Aqueles pastores que estavam ali, eles conheciam o primeiro-ministro. E ele realmente estava quebrantado. Deus havia agido ali. E enquanto ele ainda estava finalizando o seu discurso, ele sentiu uma mão no seu ombro. E depois ele sentiu outra mão no outro ombro. Mais uma, e outra, e outra. E ele olhou para trás e viu que todos aqueles pastores, todos os ministros que estavam presentes naquela conferência, estavam impondo as mãos sobre ele e pedindo para que Deus direcionasse e trabalhasse através da vida dele. Sentindo o mover, os cristãos eles não debateram mais uns com os outros sobre política. Eles passaram a orar a Deus e pedir para que Deus os livrasse do poder das trevas. 4 semanas depois, aquele partido recém-nascido ganhou a eleição. O partido foi formado cerca de 3 meses antes da eleição. Era impossível. Isso não poderia acontecer se não fosse a intervenção divina. Em dezembro de 2001, em declaração pública e formal, o presidente declarou sua crença de que a mão de Deus havia transformado e transbordado graça e proteção sobre a nação de Fiji. E houve uma pergunta que ninguém ali estava esperando, nem ele. Um dos repórteres perguntou: o senhor acredita que o chamado de Deus na sua vida é liderar essa nação? Houve um longo silêncio. Em meio às lágrimas, ele só conseguiu dizer que aquela pergunta era muito tocante. E já nos primeiros meses de governo, já era visível a mudança naquele país. Fiji não era uma teocracia, mas aqueles homens integrantes daquele governo, eles faziam parte de um novo time de pessoas que tomavam decisões que glorificavam o nome do Senhor. A transformação atingiu todo o país, inclusive nas áreas rurais. O solo foi curado. Muitas áreas rurais foram mudadas por Deus. As pessoas elas voltaram para Ele. O arrependimento foi a chave para que Deus pudesse agir sobre esse povo. Por seu poder, suas economias foram renovadas, com colheitas abundantes, onde antes eram escassas. Recifes de corais mortos foram trazidos de volta.
vida e suprimentos abundantes. Peixes foram coletados no mar, onde anteriormente capturas eram muito pobres. Águas envenenadas foram limpas. A terra árida se fez fértil. Essa situação se deu principalmente através do trabalho chamado Curando as Equipes da Terra. São jovens que voluntariamente oferecem seu tempo, dificuldade e esforço para jejuar, orar, viajar, visitar e trabalhar para trazer o poder do Senhor em uma área devastada. Eles vão em resposta a convites de líderes dessas aldeias que se tornaram muito preocupados com essa situação. Eu acho que um dos aspectos mais surpreendentes desse avivamento é a forma como Deus ele renovou essa nação. Depois de muitos anos de destruição, período de trevas, porque com o declínio da nação vem uma quantidade enorme de coisas ruins. Recifes de corais inteiros foram perdidos, cardumes de peixe simplesmente desapareceram. Hoje, as pessoas em Fiji todos os dias reservam um tempo para estudar a Bíblia e orar juntos. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. É impressionante o que Deus fez em Fiji. Eu estou realmente impactado com essa história, porque era um país que não tinha muita perspectiva. Fiji é um lugar lindo. Estava fazendo a pesquisa para poder gravar esse episódio. E o país é maravilhoso. Não dá nem para acreditar que aconteceu isso. Mas Deus é o Deus que faz isso. Então, a reflexão que a gente tem aqui com esse episódio é que quando a igreja se une num único propósito de oração, nós conseguimos mover o coração de Deus. E é isso aí, esse foi mais um episódio do Memórias Pod. A gente falou aqui rapidinho sobre o avivamento das Ilhas Fiji. Cara, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de fazer esse programa. Tava um pouquinho enferrujado, mas saiu. Enfim, dê o seu feedback, escreve pra mim aqui, que eu vou ler aqui com todo carinho o seu e-mail. E essa semana nós temos mensagens, temos e-mails. Cara, eu tô realmente muito feliz. Então vamos lá, vamos ler. O primeiro aqui é do Leco Fernandes, ele mandou um e-mail pra gente aqui e ele escreveu: Olá, prazer, sou o Leco Fernandes. Pesquisando por podcasts encontrei o Memórias Pod. Muito legal, ouvi o episódio sobre o irmão André e achei muito bom. Eu já li o Contrabandista de Deus, o livro que conta a história dele, e realmente é uma história sensacional, com várias pequenas histórias sensacionais. Aliás, o Portas Abertas é um projeto missionário sensacional, é mesmo, de verdade. Se você não conhece, dê uma pesquisada aí, Portas Abertas, inclusive, muita pauta do Memórias Pod eu pego de lá. Continuando aqui, parabéns pelo seu podcast, muito bem feito e editado, que a galera curta, se inscreva e divulgue. Muito bom conhecer histórias em que Deus foi glorificado. Deus abençoe, Leandro. Amém, Leco. Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigado por escrever. E fica a dica aqui, hein? O Leco tem um podcast muito bom mesmo. Segue lá o podcast dele. O nome do podcast dele é A Crescer Podcast. Então, você pode ouvir pelo site, ele tem um site, é acrescerpodcast.com.br, ou você pode pesquisar aí no Spotify, aí, no agregador que você usar. Muito obrigado, Leco. Obrigado por escrever. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E tem também aqui o Pedro Araújo, que deixou pra mim aqui uma mensagem no Instagram. Ele escreveu: Estou ouvindo esse no momento. Ele estava ouvindo aqui a história da revolução da música gospel no Brasil. Muito bom conteúdo. Ouvindo de Portugal. Parabéns pelo trabalho, Deus abençoe. Ô Pedro, muito obrigado por escrever, cara. Que Deus abençoe você e sua família. Linda sua família. E é isso aí, galera, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Enfim, mais uma vez, siga a gente lá no Spotify, né? Porque eu tô vendo aqui que vocês estão ouvindo. Tá bom os números, mas vocês não estão seguindo o podcast. Poxa, não custa nada, é só um botão, vai, por favor. Enfim,
É isso aí, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.